próximo segmento. No domingo, houve uma manifestação na Avenida Paulista. Já houve outra anteriormente também no Rio de Janeiro. Ambas em resposta após o ex-presidente Jair Bolsonaro ter sido considerado réu, acusado de golpe de Estado. A denúncia foi recebida então pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo dados da Universidade de São Paulo, foram 45 mil pessoas na Paulista. Claro, o número, assim como foi no Rio de Janeiro, é contestado. A Polícia Militar, fontes ouvidas pela Polícia Militar, teriam calculado o público em 320 mil pessoas, segundo um contato que o Metrópolis fez então com a PM de São Paulo. Seja como for, isso vem em resposta à questão do judiciário no Brasil de forma mais abrangente. E uma das palavras citadas pelo presidente Jair Bolsonaro ali, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em entrevistas antes de subir no carro de som, foi lawfare. Guardem essa palavra. Lawfare. Ela junta a palavra law, lei ou direito em inglês, e faz uma mistura com a palavra warfare, uma coisa que de forma abrangente designa assuntos de guerra. E inclui a acusação de uma perseguição na justiça, mas vai mais fundo, incluindo a acusação genérica de instrumentalização do sistema de justiça, de 2 pesos, 2 medidas. De forma interessante, essa acusação é feita em uma série de outros casos. A gente pode citar, como eu citava no início da reportagem, Marine Le Pen, que foi condenada na França e considerada inelegível, e outra condenação importante é mesmo a do presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol. O seu impeachment foi sustentado na sexta-feira. 2 casos que alegam perseguição política. Todos esses líderes frequentemente são comparados com o presidente americano Donald Trump, o que também dá um panorama. Direitistas, frequentemente rotulados populistas, comumente contam com uma relação turbulenta com a oposição e com o judiciário, mas com grandes bases de apoio popular. O próprio Donald Trump, ele próprio, também sofreu coisas parecidas ao longo da sua campanha em 2024 e frequentemente alegava também coisas do gênero. Nesse segmento, com esse gancho, nós iremos explorar os paralelos e diferenças. Tentar explorar o porquê de uma série de líderes à direita do espectro político parece enfrentar casos na justiça. Quase todos eles unânimes em acusar perseguição. E a gente vai tentar abrir também o escopo da reportagem para entender o que isso significa seguindo adiante. A gente fala com um especialista em breve, mas antes vamos começar detalhando a lista. Claro, o caso brasileiro, no qual Jair Bolsonaro, pedi que a produção passe, a gente tem as imagens dos líderes então ao meu lado, foi tornado inelegível por uma reunião com embaixadores em julho de 2022, na qual ele criticava as urnas eletrônicas e a transparência da condução das eleições no Brasil. Agora ele é réu também, acusado de coordenar uma tentativa de golpe de Estado. Como a gente começou a reportagem citando, ele alega lawfare, instrumentalização do judiciário. Donald Trump sofreu também esforços para removê-los do pleito no ano passado. 34 condenações por uma questão contábil. Havia também outros esforços, uma série de casos abertos que buscavam mesmo tirar o nome dele como uma opção para ser votado nas cédulas. O caso do Colorado foi o mais notório, mas também foram esforços vistos em outros estados dos Estados Unidos. Por aí vai. Marine Le Pen, na França, enfrenta acusações de utilizar verbas do Parlamento Europeu para fins partidários. Ela está inelegível para 2027, uma eleição na qual ela liderava as pesquisas. Isso é muito importante. Macron, por questão de limite de mandato, não deve disputar na França daqui então a 2 anos, em 2027. O caso de Yoon Suk Yeol, na Coreia do Sul. Na sexta-feira, o impeachment foi confirmado por ele ter declarado lei marcial no país durante algumas horas. Forças Armadas estiveram também perto do Congresso. Agora, de forma interessante, a lista segue na Europa vários casos interessantes. Então vamos com a Alemanha. O partido AfD é rotulado como possivelmente extremista de direita, partido de Alice Weidel, o que significa que podem legalmente ser espionados por serviços de segurança nacionais. São alguns dos casos notórios mais recentes e que diretamente impactam eleições, mas tem muito mais se a gente for pincelar pelo mundo. Netanyahu, em Israel, enfrenta julgamentos por corrupção. Na Holanda, o Geert Wilders, que é o líder direitista local, também enfrentou problemas com a justiça. Nigel Farage, no Reino Unido, com as contas bancárias bloqueadas. As alegações são não só de perseguição política, mas que isso ocorre com a falta de devido processo legal. E são palavras importantes de guardar. Basicamente significa que as regras do jogo são iguais para todos. É uma grande conquista da civilização ocidental, uma coisa que amadureceu ao longo de séculos e, a partir do experimento americano, passou mais e mais a ser copiada pelo mundo. A ideia de que todos são iguais perante a lei.
e de que as regras que se aplicam para um se aplicarão para todos. Eu estou ficando repetitivo, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Todas essas pessoas, se Bolsonaro falava em lawfare, Trump falava em witch hunt, caça às bruxas, com Le Pen, Yoon Suk-yeol e outros, todos fazendo acusações similares. Eles dizem que o procedimento da lei não é seguido de forma regular. Alguns argumentos citados, vamos pegar o caso da Le Pen, por exemplo, incluem prossecução seletiva. Prossecução seletiva significa, como o nome já indica, que se é seletivo e não se age de forma como um árbitro técnico ou imparcial na hora de escolher que processos julgar ou ir atrás. Então, um relatório, por exemplo, da Organização Europeia, um site investigativo, uma organização que faz jornalismo investigativo, Follow the Money, fala que 139 parlamentares europeus teriam cometido ofensas similares à de Le Pen, as quais ela é acusada, pelo menos, mas que ela foi alvejada com coisas datando desde 2004, mesmo que outros casos mais recentes, entre 2019 e 2022, mais de uma centena deles, tivessem mais substância ou urgência. Ainda, o Le Monde, jornal francês, traz uma apuração que é a seguinte: Le Pen teria reembolsado 330 mil euros em 2023 sem admissão de culpa, e que, na maioria dos casos do Parlamento Europeu, onde há acusações similares às dela, a coisa é resolvida com um mero reembolso. Em outros casos, foi assim. A controvérsia terminou depois que legisladores fizeram reembolsos. No entanto, promotores franceses e o tribunal, agora, utilizaram essa questão contábil contra Le Pen e também impuseram uma multa de 2 milhões de euros no seu partido. O caso brasileiro, mais próximo do público, é um no qual Bolsonaro argumenta pela suspeição dos juízes, o ex-advogado pessoal de Lula, Cristiano Zanin, ou Flávio Dino, ex-ministro da Justiça, que lidou diretamente com coisa que é objeto das ações nas quais ele é réu. Era ministro da Justiça, afinal de contas, durante o 8 de janeiro de 2023, que está profundamente ligado ao caso de Bolsonaro. Vocês entendem parte do teor dos argumentos com essa pincelada. Agora, eu não quero ir mais a fundo nos casos individuais, porque o que a gente quer fazer aqui não é pincelar eles um a um e discutir o seu mérito. Aqui a gente evita mesmo fazer jornalismo com militância político-partidária e cada um pode investigar cada caso e chegar à sua própria conclusão. Aqui a gente não atesta nem condena, não atesta a inocência, nem condena nenhum deles. Mas o que essa reportagem visa fazer é traçar paralelos e tentar entender o seguinte: a acusação de que a lawfare é meritória, e se esse é o caso, isso se expande também para outras questões? Isso se expande também para casos onde, além dos processos contra essas pessoas, a gente vê o judiciário agir bloqueando medidas do executivo ou interrompendo competências do Congresso com uma agenda que pode não ser técnica por detrás? A gente expande ainda mais esse escopo. Decisões como essas podem ser tomadas no calor de uma briga política, hipoteticamente falando, mas a jurisprudência permanece. Casos no futuro podem utilizar isso como referência para julgar coisas que estão muito além do que se pode imaginar nesse instante. Esses casos ocorrem em países que foram fundamentais para que o direito ocidental se erguesse, se a gente fala mesmo de Alemanha ou dos Estados Unidos. A gente pode estar diante de um caso onde, nesses mesmos países, uma jurisprudência é criada que vai minar a forma como as pessoas são vistas perante a lei. Bom, é assunto para os especialistas e é por isso que na sequência eu recebo o Dr. André Marcília. Dr. André é professor de Direito Constitucional, ele que foi o primeiro advogado nos inquéritos das fake news, vai poder então também nos ajudar a entender o caso como uma fonte primária da situação brasileira. Muito bem, você consegue me ouvir, doutor? Boa noite. Boa noite, Marcos. Te ouço bem, cumprimento você e toda a audiência. Bom, muito bem. Doutor, nesse segmento, expandindo a partir da hard news, do fato das manifestações, eu queria trazer o debate precisamente para aí. Trump, Bolsonaro, Marine Le Pen e Yoon Suk-yeol é uma série de casos parecidos em uma diversidade de países e muitos deles alegam lawfare, que o direito estaria sendo instrumentalizado contra eles. Você pode explicar um pouco mais para o nosso público do que se trata o lawfare e se, na sua perspectiva, pelo menos nos casos aos quais o senhor tem conhecimento, isso é um argumento válido de ser explorado? Olha, Marcos, a gente vê hoje em dia isso ser cada vez mais comum, infelizmente, isso é decorrência da politização do judiciário, né? Então, quanto mais político o judiciário é, ou os juízes são, né, mais pervertida fica a lógica do direito. Ao invés de se aplicar
tecnicamente, o direito se aplica com finalidade política, com finalidade de destituir o adversário político, ou de se erguer determinado partido, ou de se tirar determinada pessoa do tabuleiro político, e por isso tem sido cada vez mais comum. Eu vejo como o resultado de uma politização do direito. O lawfare a gente pode resumir da seguinte maneira: você tratar o apenado, o acusado, como um inimigo, e não como uma pessoa merecedora de direitos, né? Trata-se como alguém que deve ser destituído de toda a sua humanidade, e ele é visto sem todo o arsenal de direitos humanos que nós construímos no correr de toda a modernidade democrática dos Estados formados a partir do direito. Agora, uma questão interessante é que, se a gente volta lá atrás, doutor, quando se fala de Operação Lava Jato, a acusação de lawfare tinha o sinal inverso quando se fala da questão político-partidária. Então, voltando mais atrás, eu quero falar com o senhor sobre a questão da jurisprudência. Naquela época e até agora, muitas questões que são politizadas no judiciário brasileiro têm ocorrido. Isso afeta sequencialmente tudo que vem depois. Então, quais são alguns dos riscos que a gente enfrenta em se confirmando um diagnóstico como esse? Seja em casos como os que o senhor lidou com os inquéritos das fake news, ou mesmo voltando mais atrás com a Lava Jato. A coisa muda de lado e é muito possível que, seguindo adiante, muitas das pessoas que agora enfrentam isso não estejam mais no jogo político, mas a consequência permanece, correto? O Brasil é difícil porque a gente tem aqui casos de lawfare, mas não só. A gente tem outros elementos que devem ser contingenciados. Então, por exemplo, o Brasil tem uma cultura autoritária muito forte e uma cultura em que a autoridade é posta não a partir das instituições, mas das pessoas. É o que a gente fala. Nós temos aqui o governo de juízes, governo de autoridades, governo de pessoas. O governo não é necessariamente feito por instituições, como, por exemplo, a gente encontra dentro dos Estados Unidos tão frequentemente na sua história. Então, a questão aqui não é apenas lawfare, não é apenas uma perversão do direito, mas uma perversão das próprias instituições que acabam sendo vistas, representadas por pessoas. E aí, isso é uma crítica que a gente pode, por exemplo, fazer, aí sim, a Lava Jato, no sentido de que ali havia um juiz em destaque, assim como antes, mesmo no mensalão, nós tínhamos um juiz em destaque, que era o Joaquim Barbosa, e agora temos o ministro Moraes também em destaque. Isso é uma característica nossa, mas isso não quer dizer que a lawfare seja aplicada. A lawfare é outro elemento dessa história e que aqui no Brasil, creio que possamos apenas nesses últimos casos dos inquéritos aplicarmos com mais certeza. Sobretudo porque nós aqui não temos direito a recurso, nós não temos acesso aos autos, nós não temos, nesses últimos inquéritos que estamos há 6 anos vivenciando no STF, nós não temos um processo democrático formado. E esse é um problema que não foi vivenciado na Lava Jato. A Lava Jato, ela teve recurso, todo mundo teve acesso aos autos, houve talvez alguns atos heterodoxos ou individualistas, mas todo o processo ele estava formado a partir de pilastras democráticas que agora a gente não vê nesses últimos inquéritos. Doutor, a gente fez um paralelo entre a situação anteriormente na Lava Jato e o que é visto nos inquéritos. Agora, eu queria que a gente fizesse um outro paralelo e o meu questionamento parece que a questão do Estado de Direito se corrói no mundo todo. Há críticas legítimas, preocupantes, quanto a situações similares às vistas no Brasil, como eu dizia na introdução a essa reportagem, indo desde Estados Unidos, Coreia do Sul, à Europa. Então, na percepção do senhor, com essa movimentação global, existe uma deterioração do Estado de Direito? Quais são os tipos de risco que se corre? Porque parece ser uma questão que extrapola as fronteiras nacionais e mesmo os órgãos para onde se recorreria quando o Estado de Direito iria ruir, OEA, organizações multilaterais, parecem ter dificuldade em ser mecanismos eficientes para solucionar esse tipo de problema. Pois é, esse é um fenômeno interessante, né? Um fenômeno mundial. Eu vejo que tem 2 elementos que a gente pode avaliar para tentar explicar esse fenômeno. O primeiro deles é que as constituições modernas, ou a interpretação constitucional moderna, ela é muito aberta.
né? Nós temos hoje sociedades complexas, que precisam, portanto, de normas abertas. Quanto mais você fecha uma norma, quanto mais você estreita a possibilidade de que ela seja interpretada, menos ela serve para mais coisas. Então é necessário que nós tenhamos legislações com cláusulas mais abertas. E esse é um problema, porque aí você entrega um pouco ao juiz a possibilidade de fugir do espírito da lei. Então, acho que esse é um ponto. Temos hoje um reino da interpretação e não necessariamente um reino da norma. Mas não é só. Eu acho que isso também precisa ser avaliado do ponto de vista político. Temos uma ascensão no mundo inteiro de governantes mais voltados à direita. E a esquerda, que estava acostumada a ser protagonista, tem visto ou feito um discurso de que essa direita é um risco democrático. E aí você entrega a juízes que já têm uma possibilidade de interpretação mais ampla das normas, pelo que eu acabei de mencionar, pela primeira questão das normas serem mais abertas, você entrega a eles essa possibilidade interpretativa, dizendo que está na mão deles salvar a democracia da invasão de um espectro de direita que seria extremista. E os juízes têm, então, agido de forma voluntarista, de forma ativista, e feito um desserviço ao interpretar governos ou medidas de governos de direita como se elas fossem um perigo, um risco, um erro ou algo criminoso. A gente tem visto medidas de governos de direita no mundo inteiro serem barradas, e essas mesmas medidas, quando eram tomadas por governos de esquerda para outra finalidade, os juízes não faziam nenhuma questão de interferir. Então, essa interferência eu vejo também como um fator político de tentativa de contenção pelo judiciário à ascensão da direita no mundo. De forma interessante, também existe um debate aí sobre qual é o poder do judiciário e se seria possível que a gente estivesse diante de sociedades que mais e mais se tornam autoritárias, não pela via do executivo, mas pela via do judiciário. Eu tenho aqui nas minhas notas uma apuração publicada pela Folha de São Paulo no dia 8 de fevereiro, falando que as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal dispararam ao longo dos últimos 15 anos. O levantamento é da própria Folha de São Paulo e fala que então que as ADIs, Ação Direta de Inconstitucionalidade, e ADPFs foram de apenas 6 em 2007 a um pico de 92 em 2020. Em 2024 ainda, apesar de não ser tão expressivo quanto em 2020, eram ainda 71. E são decisões monocráticas, decisões tomadas por um único juiz. Que ferramentas há dentro do direito ou como dentro da tradição do direito, se lida com a questão de reduzir o poder do judiciário, porque é claro, um equilíbrio entre como você punir, impedir que a criminalidade ocorra, etc., em casos legítimos de segurança pública, uma série de outras pautas, mas como conciliar a questão entre poder, autoridade e liberdade. Que ferramentas há para lidar com isso, doutor? Pois é, se você apresenta essa pesquisa, e isso já foi conversado, inclusive alguns ministros já se manifestaram sobre o seu próprio ativismo, e aí eles vão responder dizendo que então eles não têm culpa, que essas ADIs não são ajuizadas por eles. Claro, então sempre há alguém que impulsiona essas ações para que eles deem as suas decisões. No entanto, eles têm um dever, até mesmo moral, ético, de perceberem que o seu ativismo não é bem-vindo, que eles passam do ponto. Isso é um excesso. A gente teve, por exemplo, na semana passada, uma pesquisa aqui no Brasil, dizendo que os parlamentares, 80% dos parlamentares, viam que havia um excesso por parte do STF na tarefa do legislador. Isso não é qualquer coisa, isso não pode passar despercebido. E, curiosamente, não são 80% dos parlamentares que estão reclamando. Então, desses 80%, há muitos que estão com receio de reclamar ou de verbalizar, externalizar a sua angústia, a sua insatisfação em relação a esses excessos do STF. Então, como é que a gente resolve isso? Bom, não vai ser por parte da corte, porque ela acha que a culpa não é dela, que ela apenas responde à motivação. Não vai ser por conta dos parlamentares, de um confronto saudável para reequilíbrio dos poderes, porque eles estão amedrontados, sobretudo aqui no Brasil. Então, como vai ser? Bom, a gente precisa criar um debate sobre isso e contingenciar normas que façam o STF recuar. Se a gente olhar para trás, Marcos, de fato, você mencionou o executivo era o grande risco.
Então, na época da ditadura militar, por exemplo, poxa, o executivo precisava ser contingenciado e criaram-se normas para que ele ficasse mais preso, para que ele não pudesse se exceder, porque o receio é de que do executivo brotasse uma possível ditadura ou qualquer coisa do gênero. E o judiciário seria o remédio para isso, foi visto à época como um remédio. Então o judiciário dava a última voz sobre tudo, e esse era o remédio para que o executivo não tivesse tanto poder. Está, talvez, na hora da gente agora perceber se o nosso remédio não se torna um veneno, e fazer com que justamente os demais poderes tenham uma maior capacidade de frear o STF por meio de normas, por meio de novas normas, por meio da revogação de algumas normas que dão excesso de poder ao STF, para que ele não se torne um veículo também de um excesso que pode ocasionar eventualmente numa ditadura. Não existe ditadura de um poder específico, existe ditadura sempre que um dos poderes se excede de tal maneira que os outros se desidratam e um acaba tomando o poder formalmente ou informalmente sozinho. Perfeito, então. A gente conversou com o Dr. André Marcília, sempre um prazer, doutor. Tive a oportunidade de encontrar o doutor também no Fórum da Liberdade em Porto Alegre na semana passada. Vocês que acompanham o canal sabem que eu estava por ali. Então, sempre um prazer. Muito obrigado, doutor. Obrigado. E só um último ponto, Marcos, que vale dizer. Veja, eu creio que, eu falei em ditadura, mas nós temos um caminho que nos diferencia hoje das ditaduras aqui no Brasil, que é justamente a abertura institucional. Então, se estamos com uma abertura institucional ainda, se temos a possibilidade de brigar para que os poderes se reequilibrem, bom, essa é a tarefa hoje, então, de todos nós e dos poderes constituídos para que aconteça da melhor forma essa reharmonização entre os poderes. Um abraço, foi um prazer. Perfeito, obrigado, doutor. Muito bem, a gente segue na pauta, mas interessante a análise e, claro, vocês podem conferir mais o trabalho do doutor em @marciliaandré no Instagram, nas redes, ele sempre fazendo análise jurídica ao longo do dia.